Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá para você que está vendo esse vídeo. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos curtos para que nós possamos refletir sobre alguns assuntos da catequese. Nós sabemos que, diante desse momento difícil que nós vivemos da pandemia, nós estamos impossibilitados do nosso encontro presencial, como era previsto esse ano. Infelizmente, nós não podemos, mas, diante disso que nós estamos vivendo, dessa situação, nós vamos começar os nossos encontros virtuais mesmo. E a cada vídeo que for lançado, nós vamos falar um pouco a respeito da nossa fé. Nós sabemos que a catequese ela é algo que dura toda a nossa vida. Esse ecoar da palavra de Deus é um percurso que nos faz crescer dia após dia na fé. E diante desse momento difícil que nós vivemos da pandemia, também é uma oportunidade para nós pensarmos e meditarmos sobre a nossa vida, sobre como nós estamos. É um momento de nós experimentarmos mais da convivência familiar também, que muitas vezes acaba se perdendo na correria do dia a dia. E é um momento de nós pensarmos também no nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco, com os outros e com Deus. Nessas dimensões, a oportunidade de nós pensarmos na nossa vida. Oportunidade também de nós rezarmos mais, por todos aqueles que estão sofrendo, por todas as dificuldades que estão passando, e pedir incessantemente que Deus nos livre desse mal que nós estamos vivendo. Pedir a Deus que nos dê a graça de nós voltarmos às nossas vidas, voltar às nossas rotinas, que Deus dê uma boa recuperação para aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldades. Tantas coisas que nós devemos, que nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa graça de nos livrar desse mal. Então, esse é o desejo do nosso coração, que as coisas se normalizem rápido, mas enquanto isso não passa, nós precisamos viver uma nova realidade. E a cada experiência que nós passamos, principalmente nas experiências difíceis, é o momento da gente pensar o nosso relacionamento com Deus e o que isso nos faz crescer. A cada mal que se passou ao longo dos anos na humanidade, todo mal que acontece é uma experiência de nós crescermos. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê a graça de entender tudo aquilo que acontece na nossa vida, que nós possamos colher um fruto até mesmo das coisas ruins. Eu sei que é difícil, todos nós sabemos que é difícil, mas tudo é graça de Deus. Deus vem em nosso auxílio. E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre um primeiro ponto do Catecismo da Igreja Católica. Serão vários temas, mas hoje nós vamos trabalhar inicialmente a primeira parte do Catecismo. E essa primeira parte ela vai falar sobre eu creio, nós cremos. Capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Quando nós dizemos que o homem é capaz de Deus, nós entendemos que, primeiro, esse desejo de Deus está escrito no coração do homem. Ou seja, quando nós somos capazes de buscar a Deus, Deus já colocou esse propósito no nosso coração. E é isso que vai falar o primeiro capítulo, e a primeira parte do Catecismo. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. Então, nós percebemos que todas as nossas ações, tudo aquilo que nós sentimos, Deus primeiro colocou no nosso coração. Como vai dizer a carta de São João, quanto a nós amemos, porque Deus nos amou primeiro. Então, tudo aquilo que está no nosso coração, toda a nossa história de vida, a história da humanidade,
ela é cercada por comportamentos que nos levam a buscar a Deus. E essa experiência a gente vê até mesmo na própria religião, né? No cristianismo, no judaísmo, seja qual for a religião. Sempre a religião tem esse aspecto de buscar, né, aquilo que está acima. No cristianismo, nós, enquanto católicos, né, buscamos a Deus, um Deus que se revelou. Então, o catecismo continua falando sobre esses comportamentos, orações, sacrifícios, cultos, meditações. Tudo isso nos leva a perceber que o homem, ele é um ser religioso, é um ser que busca algo que está acima de si mesmo. Então, esse desejo que Deus colocou no nosso coração é o desejo de nós nos unirmos a Ele. E essa união com Deus, ela parte do pressuposto da revelação, ou seja, daquilo que nos foi revelado. Nós sabemos que a nossa fé católica, ela tem 3 pilares principais. Ela tem a Sagrada Escritura, né, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, que foi manifestada aos homens, aos profetas, aqueles que a escreveram, né, os escribas. E essa Palavra de Deus, né, ao longo de toda a história da salvação, ela é uma das vias de conhecimento a Deus que nós temos na igreja. Nós temos também a Sagrada Tradição, que é aquilo que não está escrito nas Sagradas Escrituras, mas que foi levado de geração em geração, né, pelos primeiros cristãos, pelos santos padres, né, aqueles que viveram nos períodos iniciais do cristianismo e ao longo de todos os séculos. Então, isso tudo é cercado pela tradição. E o Sagrado Magistério da Igreja, que tem a função de ensinar, de interpretar as Sagradas Escrituras e nos direcionar a um caminho correto, né, de nós vivermos a fé. Então, nós sabemos que a partir dessas 3 dimensões que é possível nós conhecermos a Deus, a Jesus Cristo, através da igreja. A igreja que é esse corpo místico de Cristo. A igreja que é a continuidade de Cristo presente na história. A igreja que somos nós, né? Se a igreja é o corpo de Cristo, nós fazemos parte deste corpo. Nós estamos unidos a esse corpo místico de Cristo. E é através da igreja que nós chegamos ao conhecimento de Deus, né? Mas nós sabemos que esse conhecer a Deus, né, essa união íntima com Deus, ela pode ser rompida através de alguns pontos. E é isso que o catecismo vai nos falar. Essa união pode ser esquecida, pode ser ignorada, pode ser rejeitada. Por muitas questões, né? Primeiro, algo que nós vivemos muito hoje em dia, é a questão sobre a ignorância e a indiferença religiosa. Ignorância é uma situação em que nós não conhecemos, né? Uma situação em que nós não praticamos porque nós não sabemos aquilo que é correto. Porém, tem um aspecto pior, que é a indiferença religiosa, ou seja, eu conheço aquilo que é certo, aquilo que é proposto, aquilo que é a revelação de Deus, aquilo que a igreja nos propõe, porém nós fazemos de forma contrária, não porque nós não sabemos, é porque nós não queremos, nós não estamos dispostos a encarar aquilo que nos é pedido, aquilo que nos é orientado. Então são 2 fatores que nós convivemos muito hoje em dia. Nós temos também a revolta contra o mal no mundo. Muitas vezes nós podemos, o ser humano ele pode se revoltar contra Deus por causa do mal que acontece no mundo, algum mal que aconteceu consigo mesmo, né? Quantas pessoas, diante da experiência da dor e do sofrimento, acabam se revoltando contra Deus, pela forma que aconteceu algo, né? Isso é comum de acontecer. Mas a nossa luta é nós não nos rebelarmos contra isso, contra o mal que passa pelo mundo, né? As preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, né, também é algo que, às vezes, tira o nosso foco, né? Nós colocarmos no nosso coração, colocarmos os nossos tesouros
né, somente nas coisas do mundo. Esse também é uma forma de lutar, né, contra todo esse mal que existe no mundo, é nós depositarmos o nosso coração em Deus. E uma coisa também, né, que nós percebemos é o mau testemunho dos crentes, ou seja, diante daqueles que aderem à fé, os cristãos, quando nós vemos o mau testemunho deles, isso pode ser um fator que vai afastar as outras pessoas que estão na sua caminhada de fé. Um exemplo, quando nós temos, né, um jovem católico que não dá um testemunho da fé diante dos outros, aqueles que não participam, né, ou não compreendem a essência, né, de ser cristão, o mau exemplo daquela pessoa, ela vira um contra-testemunho para outros, né? Ou seja, quando nós percebemos que alguns cristãos não agem da forma correta, isso pode ser um motivo para que possa afastar os outros da fé, né? Então nós temos um grupinho, por exemplo, onde uma pessoa ainda não iniciou a sua caminhada na igreja e o outro que já é católico, né? Se esse católico faz algo ruim, por exemplo, algo que contradiz, né, os preceitos da fé cristã, aquela pessoa que não participa dessa fé, ela vai estranhar isso, né? Porque aquilo que pode levar ela a experimentar, né, a experiência da fé cristã, né, a fé da igreja, seria um testemunho. Se aquela pessoa não pratica as obras, né, se aquela pessoa não vive uma vida coerente, isso acaba afastando as pessoas que não vivem isso, que não experimentaram da fé. Ou seja, daí surge a nossa importância de viver como cristãos verdadeiros. Se nós não praticarmos, né, de forma coerente aquilo que a igreja nos propõe, isso pode ser um contra-testemunho. Então, daí a nossa responsabilidade enquanto jovens caminhando, né, para receber o sacramento do crisma, surge essa necessidade de dar esse testemunho, ou seja, para que aqueles, né, que ainda não experimentaram da fé cristã, eles possam perceber através das nossas ações, né, que já, como diz São Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, ser cristão é isso, é ser um novo Cristo, né? É deixar que Cristo, né, seja apresentado em nós através da nossa forma de amar, através do nosso falar, através do nosso agir. Então, tudo isso é uma via de conhecimento a Deus. É uma via que, se vivida de forma verdadeira, se nós vivermos, né, em contato com Deus, nós vivermos essa fé, é uma via de conhecimento a Deus. Se nós vivermos de forma errada, isso pode ser uma barreira, algo que impede que as pessoas possam aderir à fé. Então, daí está a nossa responsabilidade. Nós também, enquanto cristãos, nós somos uma via de conhecimento para Deus. E como eu disse no início, né, o desejo de Deus está escrito no coração do homem. Deus sempre chamou o homem, né? Deus nos amou primeiro. Deus chamou os patriarcas, né? Deus chamou o homem e a mulher desde a criação. Chamou Abraão, chamou Isaac, Jacó, chamou os profetas. Esse mesmo Deus que chamou, né, desde o Antigo Testamento, é o Deus que nos chama hoje. É o Deus que se revelou em Jesus Cristo e nos mostrou a verdadeira forma de amar, a verdadeira forma de viver. O próprio Jesus que vem tirar a dureza do nosso coração, que vem nos dar um coração novo. E esse coração novo, ele nasce dessa intimidade com Jesus Cristo e da importância de nós valorizarmos a vida de Cristo e nós buscarmos viver uma vida conforme Cristo viveu. É algo fácil? Não é. Nós sabemos que é difícil buscar ser realmente aquilo que Cristo foi, de ser um cristão, de viver verdadeiramente conforme Cristo viveu. Mas esse é o nosso desafio e esse é o nosso objetivo enquanto cristãos, ser um novo Cristo. Eu preciso, né, como vai dizer uma música do Padre Zezinho,
amar como Jesus amou, né? Pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou. Então, tudo isso que Jesus foi e ainda é e representa para nós, é que nós buscamos. E essa busca, Santo Agostinho, um santo da igreja, né, que viveu muitos anos, ele vai falar sobre essa busca. Ele que viveu muitos anos, né, sem experiência de Cristo, diante de tudo aquilo que passou, né, tem um livro dele chamado Confissões, que vai dizer, né, diante de toda a experiência de vida dele, ele chega a uma conclusão. Né? Ele vai dizer: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Ou seja, toda a nossa experiência de vida, tudo aquilo que nós buscamos, nós só encontramos um significado real quando nós depositamos em Deus. Quando o sentido das nossas vidas, tudo aquilo que nós, né, sonhamos e desejamos, seja confiado a Jesus Cristo. Então, esse é algo maior que nós buscamos na nossa vida, é estar com Cristo. E essa verdadeira experiência de fé, de crer, né, esse desígnio de Deus escrito no coração do homem, ele parte dessa resposta. Eu creio porque Cristo nos amou primeiro, e eu preciso devolver isso como resposta a esse amor. De que forma? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa fé, com a nossa intimidade com Deus, com as nossas orações. Tudo isso nos coloca em intimidade com Deus. Tudo isso dá significado, né, à nossa esperança de viver, à nossa fé. É nós vivermos conforme aquilo que a revelação nos mostrou, conforme aquilo que Cristo nos mostrou, conforme aquilo que a igreja nos mostra. E é através desse devolver, né, ou seja, nós colocarmos a nossa vida no coração de Deus, é que nós compreendemos a fé, que nós compreendemos aquilo que é crer, aquilo que é testemunhar com a nossa vida. Como vai dizer, né, o Evangelho de São Mateus, é como a terra boa, né, que o semeador jogou uma semente e deu fruto, ou seja, a nossa experiência de fé, de crer, ela nasce daquilo que Deus deposita no nosso coração, dessa semente que cai no nosso coração. E esses frutos, né, ou seja, aquilo que nós direcionamos a Deus através das nossas vidas, é daí que nasce essa experiência verdadeira de entender a fé, de entender aquilo que é crer. Crer verdadeiramente colocando a nossa vida no coração de Deus.